Bem, sejam bem-vindos uma vez mais ao episódio do Leoncast, do podcast do projeto Raça de Leão. Hoje estamos com 2 semanas mais ou menos de delay, acho eu. Houve aqui várias impossibilidades que não nos permitiram estar aqui. O João Blanco está-se a rir porque uma das impossibilidades, pelo menos, foram as minhas férias que eu marquei para o Carnaval de Torres. Pá, e é assim, é a vida. Também lá estiveste, por isso não podes gozar muito. Mas não tirei férias a ninguém, fui no Certo, fim de certo. semana e vim embora. Certo, e não prejudicaste o projeto, que é isso que tu, pá, para ti é Exatamente. importantíssimo e tudo. Porque todos sabemos que eu faço muito mais para este projeto do que tu, Sim, né? como é evidente, e Todos nunca te vou tirar esse mérito, que só tu tens, João Blanco. Grande João Ui, Maria, como pá, é que estás? estou ótimo, é pá, porque... Ou seja, isto já é tão autêntico, já é a segunda vez que estamos a gravar isto, Sim, que voltamos a sim, falar sobre o Carnaval, e eu posso sim, voltar a reiterar que preferes o Carnaval a este projeto, de tal forma que até te esqueceste de pôr iniciar a gravação. Portanto, acho que sim, faz é todo o verdade, sentido reiterar isto pela segunda vez, pela sim, sim, primeira para os nossos é ouvintes. verdade, é verdade. Houve aqui um pequeno percalço, tivemos de começar isto outra vez na medida em que eu me esqueci de pôr no gravar. Mas pronto, mas também são coisas que uma pessoa vai aprendendo. Hoje não estamos no estúdio, caso não seja evidente, até por estas faltas de condições técnicas que temos hoje, mas pronto, mas vamos fazer o nosso melhor para que pelo menos a conversa seja um bocadinho, pá, que compense que o resto faltar, pelo menos a conversa compensa um bocadinho. Por falar em conversa, vamos por aqui um ponto Conversa em e dia. começar aqui a falar sobre aqui alguns temas que temos aqui para falar, não é? Vamos começar pela Liga Europa. Tivemos eliminatório contra o Midtjylland, empatámos em casa num jogo paupérrimo, para ser elogioso. Acho que houve aqui, pá, enfim, foi mesmo um jogo muito pobre da nossa equipa. Fizemos acreditar que o Midtjylland era uma das melhores equipas da Europa. Pusemos o Midtjylland a acabar o jogo, a sofrer o golo e eu só vi os jogadores com as mãos na cabeça por terem sofrido o golo, por terem empatado em Alvalade, no fundo é isso, não é? Ou seja, é evidente que teve a ver com o último golo nos descontos do Coates, mas a verdade é que eles estavam ali quase a chorar de terem empatado em Alvalade, por isso, enfim, foi um jogo mesmo muito pobre da nossa equipa. Na viagem fora ganhámos 4-0, 4-0, 5-0, 4-0. 4, 4, 4, 4. 4-0, numa boa exibição da equipa ali, com o frio que previa dificuldades, a equipa entrou bastante bem e conseguimos rapidamente mostrar ao que é que vinhamos, e eu nunca duvidei que fôssemos passar a eliminatória, mesmo com o empate sem Alvalade, e ali demonstrámos tivemos ali uma demonstração de força que foi bastante positiva e por isso passámos a eliminatória. Blanco, fala-me do que quiseres sobre isto, do jogo em casa, do jogo fora, há aqui várias coisas para falar, conta coisas. Certíssimo. Portanto, epá, já não vou pegar assim tanto pela parte, digamos, tática do jogo. Epá, sinceramente, também já não me lembro o que é que aconteceu, o que é que deixa de acontecer nesse sentido. Lembro-me que no primeiro jogo poupou-se Nuno Santos, apostou sempre ao Paulinho, em detrimento de Chermiti, que vinha vindo num bom momento de forma e acho que sempre que entra agita um bocadinho mais o jogo do que o Paulinho tem feito nos últimos tempos. Isso até se aplica agora ao último jogo do Estoril, pelo menos na minha opinião. Lá está, começamos com o Arthur à ala esquerda, acho eu. Na segunda mão mantém-se isso e acho que é um dos temas de maior discussão nos últimos tempos, se faz sentido isso. Um dos mais desequilibradores e com mais lacunas defensivas está naquela posição. Percebo a ideia do Amorim, que é ter um lateral um bocadinho mais forte no 1 para 1, colmatando a saída de Porro da forma que pode com o plantel que tem, porque Bellerin não é esse lateral e Nuno Santos também não é. E se quisermos ter um lateral mais forte no 1 para 1, é adaptando a tu, já vi que estás aí meio que a discordar, já vais falar sobre isso. Uhum. Lá está, mas acho que é esse um dos principais temas e isso e o Pota 8, que acho que até vamos falar mais relativamente agora ao jogo do Estoril. Agora, digamos em questões sociais, relativamente a esses dois jogos. 2 pontos muito importantes que eu acho que é importante falar. Sobre o jogo em casa, venda de bilhetes, que é um tópico que já andamos aqui a bater desde que começámos o podcast lá para outubro. É um tópico que tem sido muito discutido já desde o início do ano no universo sportinguista. E continua a ser ridículo, não há muito mais a dizer. Pedir os preços que estavam a pedir para um jogo com o Midtjylland, perceber-se que aquilo foi um desastre em toda a linha, ou portanto ao tentar oferecer convites a quem já tinha comprado bilhete para tentar um bocadinho mascarar o desastre que foi e acabar
jogar com 20 mil no estádio à mesma, é dos maiores desastres que eu me lembro de ver nos últimos tempos a nível de bilhetes. Em toda a linha, é tudo mal feito, sempre. No jogo fora, é um tema um bocadinho mais sensível, digamos assim, que foi aquela questão do comunicado de pessoas que ficaram feridas devido ao uso de pirotecnia. E depois há bastante o coisa a falar recorde sobre também. isso, não é? Exatamente, o recorde anuncia e depois afinal não era, porque nem a polícia nem o Midtjylland disseram nada, mas depois afinal o relatório UEFA já dizia. Uns pensamentos soltos sobre isto, na minha opinião. Em primeiro lugar, o Sporting faz um comunicado muito cedo e à pressa. O Sporting faz um comunicado sem apurar a totalidade dos factos. Eu não acredito que o Sporting tenha inventado aquilo, até porque no relatório UEFA está lá de facto qualquer coisa. Mas o Sporting diz que 2 adeptos foram detidos e que uma criança foi hospitalizada. Não foi isso que aconteceu. O relatório UEFA nos diz que foi 2 adeptos que foram identificados e que um teve de passar pelo hospital, mas que não ficou hospitalizado, nem havia crianças envolvidas. Obviamente que é grave na mesma, claro que sim, mas o que está aqui em questão é a veracidade dos factos. O Sporting não esperou por isso acontecer. O recorde apurou a mesma coisa que o Sporting, porque sabemos que o clube e o jornal neste momento... Apurou. Apurou. Ou seja, Recebeu sabemos que o clube e o jornal... não é? Sabemos que o clube e o jornal neste momento têm boas relações e acho que não há problema nenhum com isso. Acho um problema quando o clube quer mandar recadinhos para os adeptos através do jornal, como aconteceu há uns tempos. Acho que até foi no fim de semana do Carnaval, a dizer que a equipa se queixava de falta de apoio. Como se fosse isso, se faltasse ao Sporting. Quem me dera que fosse esse o principal problema. Portanto, não por a veracidade dos factos, foi muito... apressado, é errado fazer as coisas nesse sentido, porque sabemos que pender para o lado dos adeptos ou para o lado da direção, o Sporting mais rapidamente pende para o lado da direção. Uma palavra à polícia e ao clube Midtjylland, que a provar que são mesmo de uma superioridade a nível organizacional muito melhor, porque adeptos de outro clube que não tem nada a ver com eles, que estão se calhar a trabalhar mais, eles respondem. Perguntarem não sei quantos mails, bué da malta do Sporting perguntar, isto é verdade, eles a responderam a não temos aqui registro de nada. A polícia de Midtjylland sim, a aldeia chama-se Midtjylland como o clube também. Não tem nada registado. O Midtjylland também disse que não. Eles a responder ali à malta toda. E depois também até noutro projeto que eu estou envolvido, tive a conversa com a malta da Dinamarca a dizer que aquilo é tudo público, de números de telefone e e-mails são públicos, de diretores esportivos e de presidentes, caso os adeptos tenham dúvidas de alguma coisa. Isto em Portugal era ao fim. Boas. Isto em Portugal era ao fim. Lá, aquilo, entra-se no site do Midtjylland, está aqui o e-mail do diretor desportivo. Se tiveres alguma dúvida, podes mandar, força. Claro. E um gajo manda e ele responde. Claro. Estamos a falar de dimensões diferentes. É uma abertura, ou seja, é um campeonato muito inferior ao nosso. Desportivamente nem se compara, obviamente. Mas em termos de organização e cultura desportiva, garanto dar 10-0. Percebeu-se isso. Até pela forma como os adeptos vieram cá a Alvalade e também se bateram bem, acho eu. Também contra um estádio vazio também pudera. E pronto, acho que a nível de organização, esses 2 pontos, a da venda de bilhetes e o do comunicado, sem sentido nenhum ter sido feito tão em cima e sem apurar a verdade dos factos. Acho que são 2 pontos importantes. Sim, só dar aqui um achego em relação ao comunicado. Eu estou de acordo com tudo o que tu disseste e chateia-me e custa-me perceber como é que a direção do Sporting não percebe que tipo de reações é que isto ia incentivar. Ou seja, nós temos notoriamente um clube fragilizado, um clube dividido, um clube onde, sobretudo, as claques estão muito contra esta direção. Existem outros sócios, outros adeptos que estão contra esta direção, mas as claques fazem esse papel, digamos assim, de maior... não é prevaricador que eu quero dizer, mas criam ali mais contra-voz sobre aquilo que são as ações da direção. E parece-me evidente, quando sai um comunicado, que, como tu disseste, o Sporting não tem esse absoluto do que está a dizer. É impossível. É impossível, até porque nem tudo é verdade. É impossível porque não é verdade. Exatamente, ou seja, não era possível o Sporting com a pressa que foi. Eu relembro que este comunicado saiu... saiu 2 horas depois do jogo, 2-3 horas depois do jogo, não foi mais do que isso. É impossível que o Sporting, mesmo, vamos supor que isto era verdade, que existia alguém que estava hospitalizado, pelo menos esperar quais é que são as consequências dessa hospitalização. Quer dizer, o homem ainda nem sequer tinha chegado ao hospital, já o Sporting tinha lançado um comunicado, não é? Quer dizer, enfim, se tivesse sido caso disso. Ou seja, mas voltando um bocadinho atrás,
como é que o Sporting acha, como é que o Sporting acharia que, fazendo este comunicado, não ia receber críticas da Joeléu, que estava no local, ou do diretivo, como nós vimos o PIB a fazer, e a Joeléu depois lançou, evidentemente, um comunicado a dizer que isto não é nada verdade e que digam quem é que está detido. No fundo foi o que a Joeléu e que o diretivo perguntaram nos seus comunicados e nas suas comunicações, digamos assim, foi, pá, se está alguém detido, digam-nos, porque nós estamos aqui todos, não é? Pá, foi isto que eles disseram, no fundo. Nós estamos aqui todos, por isso, se alguém foi detido, digam-nos quem foi, porque não deve ser do Voltou Sporting. tudo, Portugal. Exato, Quem ficou? exato. Pá, faltam 2, agora, não demos por Pá, isso. eu muito sinceramente acho também um pouco, digamos, dor de cotovelo da malta do Sporting pelo show de pirotecnia que a malta fez na Dinamarca, verdade. porque lá de facto é possível. Exato. E não há entraves nenhuns, de forma a que Pá, acho que tem muito a ver com isso. Eu ia acabar a falar nisso. Ou seja, lá não é ilegal, lá é na boa, a malta vê aquilo como cultura, desde que seja utilizado de forma segura, e lá está, não foi totalmente seguro, a partir do momento em que há feridos, nem que seja ligeiros, concordo, está mal, é preciso ser mais responsável a utilizar, mas o facto é que o balanço é positivo. claro, e o festival que se deu e toda a possibilidade que o Sporting... É que isto também, ou seja, um festival desse, eu não vou dizer que espalha o nome do Sporting pelo mundo e que é isto que faz o Sporting tudo isto. Não, mas não sendo isso, ou seja, é evidente... Dá uma boa imagem europeia, claro. Há páginas que partilham isto, há gente que partilha isto, pá, vejam os gajos, pá, incrível e tudo isso. Pá, se nós não pensarmos nisto deste ponto de vista, nunca deixaremos de ser o Sporting Lisbon. Não, pá, ninguém tenha dúvidas disso. Ou seja, as campanhas europeias são o principal. Uma equipa chegar a uma final europeia, umas meias finais de uma Champions, uns quartos de final de uma Champions, é isso que vai ser mais fácil de tornarmos o nome de Sporting Clube Portugal mais evidente. Claro, ninguém tenha dúvidas disso. Agora, isto contribui. E a verdade é claro que sim. A direção Basta do ver o Sporting que é que... deu-lhe dor de cotovelo, porque percebe que isto contribui e que em Alvalade não é possível, quer dizer, não me parece possível. Basta ver aquilo que nós achamos dos adeptos, gregos, não, que eu acho que isso também é um extremo de violência, um bocadinho puxado. Mas turcos, por exemplo, Alemães, quer dizer, a última vez, não, mas ainda assim alemães fazem boas certo, campanhas europeias. certo. Quando é que foi a última vez que uma equipa turca fez uma boa campanha Já europeia? percebi o ponto. E sabemos que os adeptos estão lá sempre e que está um jogador qualquer apontado, vão invadir as redes sociais a dizer vem para cá, é através deste tipo de coisa, é pelo apoio, não é pelos títulos, nem pelas campanhas, de certeza. Claro, e é pela atmosfera que se vive, quer dizer, Claro que sim. muitos de nós gostavam um dia de ir a ver um jogo à La Bombonera, Argentina, e muitos gostavam também de ir a um jogo na Turquia por causa desse ambiente, quer dizer, não é de todo pela qualidade dos clubes, e isso chama gente, ninguém tenha dúvidas nisso. O Sporting continua a negligenciar isso, continua a não querer isso em Alvalade. É legítimo ou não, eu não acho, mas ok, tudo bem, acham eles. E a verdade é que ao verem aquele espetáculo que foi e que, enfim, houve um ferido eu sou completamente contra isso, não é? Não deve haver ninguém, mas a verdade é que foi ali uma festa durante 90 minutos e o Sporting não gostou de ver, é a minha opinião, e lançou o comunicado muito em relação a isso, muito por causa disso. Por isso, acho que ficou mal, arranjou lenha para se queimar, aquilo que, não tendo feito aquele comunicado, pelo menos não tão à pressa, nunca existiria uma resposta tão clara, nem da Joeléu nem do diretivo, e a verdade é que arranjou lenha para se queimar, e foi isso que aconteceu. Mas pronto, mais algum ponto em relação a isto do Midtjylland? Vou só dizer, começaste logo a pegar nisto, eu não tive a oportunidade de interromper, mas eu continuo a achar que o Nuno Santos é um jogador absolutamente superlativo e que dá muito à equipa no ataque, dá muitas soluções diferentes. Ele e o Mateus Reis, eu adoro vê-los juntos porque tanto é um que sobe como é o outro que fica para trás muito rapidamente. O Arthur Gomes acaba sempre por estar, eu para já nem morro de amores por ele, mas a verdade é que acaba sempre por estar muito avançado, sem dar aquela cobertura necessária e sem permitir que depois exista um central pela esquerda, seja ele Mateus Reis, que é o mais propício a fazer isso, ou quer seja ele Gonçalo Inácio, a entrar ali pelo corredor, a criar mais espaços e tudo isso. Por isso que é uma coisa que eu gosto muito de ver e gosto muito de ver no Nuno Santos e na maneira como ele e sobretudo o Mateus Reis se interligam. Eu continuo a achar que o melhor Sporting é com o Nuno Santos. Percebo essa questão do desequilíbrio, percebo essa questão do 1 para 1, que ele terá muito mais do que mas isso resolvi. Dava para ter as duas vertentes. Não concordo, eu acho que o Arthur é para jogar extremo.
Tal como o Fataú, por Uhum. exemplo. E se só vi isso pondo o Nuno Santos a extremo. Certo? Pronto, jogou lá no ano do título todo, joga lá à vontade, pronto, é um Há exemplo. muitas soluções. Mas depois Há também muita depende muito gente daquilo. para ali, percebes? Certo, isso depois também depende muito daquilo que tu queres dos centrais. Num jogo com o Midtjylland, jogar com o Mateus Reis e o Santos Justo é imperial, claro que sim. São dois centrais que parecem mais laterais, estão sempre a ir à linha constantemente, estão Uhum. sempre a subir, a avançar muito no terreno. Aí, claro que sim, é por isso que o Inácio também teve acho, pouco tempo de jogo nesses dois jogos. É o que faz sentido, precisamos de centrais com uma maior projeção ofensiva. Agora, se quisermos ser um bocadinho mais conservadores, digamos assim, jogar contra equipas, se calhar não vão jogar com o bloco tão recuado. Contra o Estoril aconteceu exatamente isso, Matheus Reis e Santos Justo jogaram os dois. Jogar contra equipas que vão estar com o bloco um bocadinho mais subido, aí sim, Gonçalo Inácio, Diomandé, acho um central bastante parecido a Gonçalo Inácio nesse sentido, não é tão ofensivo, apesar de ser mais segundo no passe, exatamente igual ao Inácio. Portanto, acho que é um pouco por aí. Isso também depende daquilo do que és dos centrais. Se calhar Certo. jogares com um trio um pouco mais defensivo, faz mais sentido usar o Nuno Santos ali. E não a extremo. Acho que depende um Ok. pouco disso. Percebo isso. Pá, pronto, lá está. Eu só queria dar mesmo esse chega porque acho que nunca será por Nuno Santos que nós não teremos desequilíbrios daquele lado. Por isso é que não concordava contigo e não disse logo. Mas eu não digo, ou seja, não estou a dizer que só eles é que desequilibram, estou a dizer que um para um, Nuno Santos isso não tem. Nuno Certo, Santos não certo, tem um para um. certo. Ok, mas Desequilibra de outras formas, certo, desequilibra, exato. passa e ataca a Desequilibra oportunidade, por exemplo. muito, e muito mais do que o Arthur Gomes, na minha opinião, pelo menos, pelo menos jogando a defesa esquerda. Pela utilização do espaço, não é? Sim, sim, claro. Ok, Sim, sim. sim. Acho de todo que se ganha muito O Amorim não concorda? exatamente, exatamente. E faz parte. O que o Amorim também não concorda, e vamos falar agora também um bocadinho no jogo do Estoril. Ganhámos 2-0, um jogo pá, seguro. O Estoril não fez nenhum remate à baliza. Acho Mandou que aquela oposta lá para o fim, sim, não é? mandou aquela aposta, mas foi o único remate e foi tardíssimo. Pá, foi um meio campo renovado porque não havia o Ugarte, não é? Jogou Morita e Pote no Certo. meio. E a primeira pergunta que eu faço primeiro em relação ao jogo, o que é que achaste do jogo, quais é que são os pontos em destaque, e a seguir pergunto já o que é que tu achas do Pote a meio campo, o que é que tu achas da insistência do Pote a meio campo, enfim, o que é que tu achas do Pote a meio campo, no fundo é isso. Sim, isso é a pergunta para 200 milhões agora do universo sportinguista, que agora acho que está toda a gente contra e o Amorim a favor. Epá, eu sou sincero, na maior parte dos jogos não gosto de ver o Pote no meio campo, mas no jogo com o Estoril, por acaso fazia muito sentido ter o Pote no meio campo. Porquê? Lá está, o Estoril ia ter um bloco baixíssimo, o Estoril estava sem treinador, estava com interino, obviamente não ia arriscar muito, não tinha ideias consolidadas, portanto ia fazer o seu jogo de bloco baixo, talvez ter os Geraldos a lançar os avançados, etc. O Geraldo também não teve um bom jogo, até foi Sim. substituído ao que cedo e foi aplaudido por Alvalade, etc. Mas, ou seja, o Estoril não ia arriscar muito, não ia querer ter muito bola e não ia arriscar muito, não tinha dinâmicas ofensivas para isso, estava sem treinador, não fazia sentido. Portanto, nesse aspecto, acho que faz sentido. Acho arriscado também, porque o Sporting este ano também já se viu que não é a equipa mais segura de sempre em termos de transições defensivas. Porém, acho que fez muito sentido jogar com o Pote a 8, porque estava a ocupar posições como se estivesse a jogar a extremo. Pote, constantemente, quando o Sporting tinha bola, estava entre linha. Neste tipo de jogos, temos 100% da certeza. Contra o Midtjylland, em certos aspectos, se calhar também poderia fazer sentido. Se bem que em Alvalade correu mal, fora ele já jogou a avançar, já correu melhor. Neste tipo de jogos faz sentido. E o Potas fez um bom jogo, mas diz-me o que é que achas sobre isso. Pá, eu não concordo muito. Ou seja, Mas eu acho que é algo muito eu específico. percebo, Em 80% dos casos, acho que não. eu percebo perfeitamente o que tu queres dizer. Acho que o Pod deve jogar sempre perto da baliza e lá está, e toca no ponto onde estavas a dizer do facto de ele a médio contra este tipo de equipas conseguir jogar mais perto da baliza, o que significa que seja mais uma unidade mais perto da baliza. Isso estou de acordo com isso. Agora, o que eu acho é que a falta de intensidade que ele tem no meio campo, mesmo contra uma equipa que nos cause poucas dificuldades, como foi o caso do Estoril, acho que acaba por atrasar a equipa. Ou seja, acho que o facto de teres um médio que seja, não estou a dizer não estou a dizer um Palhinha e um Morita lado a lado, não é isso que eu estou a dizer para um meio campo do Sporting, mas o facto de teres um médio mais intenso e talvez o tão longo, ainda não estou encantado com ele, mas parece-me que é uma unidade
plausível, quer dizer, acho que é capaz, por isso acho que vai ter as suas oportunidades. Acho que eu gosto mais de ver um meio campo um bocadinho mais disponível fisicamente para ir aos duelos, para ganhar os duelos, para pôr a bola à frente mais rapidamente, para deixar que os alas subam, para ter mais bola. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu vi no Estoril é uma incapacidade total do Estoril de construir, muito tentou construir pela grande área, pelo guarda-redes. Pá, eu achei incrível a maneira como eles tentaram sempre isso, ou seja, tu disseste isso, que ainda não têm um processo assimilados, não é, no fundo. Não, mas esse era dos poucos. Certo. O Sporting também conseguiu combater bem isso, porque Certo. a pressão do Sporting estava muito bem organizada. Certo. Eu não estou a dizer que não, ou seja, mas aquilo que eu queria dizer é, não tendo processos assimilados, parecia que o único processo era, ok, nós queremos sair assim, independentemente do que aconteça. Sim. Perdemos a bola, na saída a seguir, vamos sair assim. Pá, todos os pontapés de baliza que eles bateram foram exatamente iguais. Ou começava o guarda-redes e punha a bola no central do lado esquerdo, ou começava o próprio central do lado esquerdo e metia a bola no guarda-redes para meter no lado direito. Era sempre igual, sempre igual. O Sporting conseguiu contrariar bem isso. O Estoril não conseguia chegar ao meio campo do Sporting, porque estas coisas são gírias. Quando temos jogadores que o sabem fazer, eles souberam fazer até um certo ponto, mas a verdade é que ficaram sem a bola a maior parte das vezes no meio campo, sem grande perigo, não é? Ou seja, o Estoril em nenhum momento causa grandes aflições ao Sporting. Mas a verdade é que acabas por ter ali um médio que não faz o papel de médio. Desculpem-me dizer isto, mas a verdade é que o Pote falta-lhe muitas características de médio. Eu percebo, no meio campo a 2 acho muito difícil ter o Pote. No meio campo a 3 eu consigo perceber. No meio campo No Famalicão ele jogava no meio campo a 3. Exatamente, é exatamente isso que eu ia dizer. Ou seja, no meio campo, vamos supor que tínhamos um meio campo onde temos o Ugarte atrás, o Morita ao lado e o Pote. Assim consigo perceber perfeitamente, porque temos dois médios que conseguem pressionar, temos dois médios que conseguem ir às bolas. O Ugarte, se o Pote estivesse do lado esquerdo, iria ocupar sempre terrenos mais do lado esquerdo, fazendo do Pote quase, mesmo que o Pote estivesse a jogar a 8, fazendo de um Pote um bocadinho jogar a 10, não é? que o Ugarte ocupava o espaço que seria do Pote. Isso eu consigo perceber. Agora, no meio campo a 2 eu acho muito curto. Acho que o nível de intensidade... Concordo contigo. Mas também não acho o Pote tão pouco intenso como estás a dizer. O Pote até teve algumas recuperações de bola bastante importantes no último jogo. Não tanto como o Morita, obviamente, mas acho insuficiente. Lá está, contra este tipo de adversários resulta. Certo, acho insuficiente, percebes? Mesmo que resulte, acho Na maior parte das equipas, concordo. Que é insuficiente. E a verdade é que se notou perfeitamente, e eu não estou a dizer que tu estás errado e eu estou certo, mas a verdade é que no caso do Midtjylland foi notório, ou seja, a partir do momento em que o Pote avançou na segunda mão, nós cilindrámos, não é? E não é por acaso que o Pote aparece naquelas duas oportunidades e faz 2 golos, não é? Ou seja, é o Pote. É o Pote a ser Pote, não é? Quer dizer, a verdade é que ele precisa de estar perto da baliza, gosta de estar perto da baliza, a bola sorri para ele, que sempre que ele remata é impressionante. Eu não sou mega fã do Pote, mesmo honestamente, não sou mega fã do Pote, mesmo atacante, não sou mega fã. Mas a verdade é que a capacidade que ele tem de ter a bola dentro da baliza é impressionante. A facilidade com que tem, faz lembrar, num género completamente diferente, faz lembrar Bruno Fernandes. Ou seja, a bola está ali e ele conseguia rematar de onde quisesse, não é o caso do Pote, não é? Ou seja, mas aquilo que eu quero dizer é, a bola nos pés de Bruno Fernandes podia sempre dar golo. E no caso do Pote, estando mais perto da baliza, evidentemente, também pode sempre dar golo. É impressionante como ele consegue arranjar os espaços. E a verdade é que marca 2 bons golos fora, e eu até só me estou a lembrar de um deles, mas ele marcou 2, certo? Não estou a dizer contra o Midtjylland, sim. E por isso, acho que é um jogador bom, com essa capacidade excelente, e fala valer mais. Aliás, o outro que ele marcou foi meio que autogolo, não sei se não estás a lembrar desse, né? Foi aquele em arco, foi aquele que... Sim. Exato, foi aquele que ele remata e a bola toca logo num defesa ali à saída. Exato, mas o primeiro é um bom gol. E pronto, lá está, ou seja, acho que é um jogador que, não sendo banal, é pouco mais do que isso, e mesmo jogando a atacante, e depois tem esta característica que é soberba, é absolutamente soberbo, o que faz um jogador bem maior que a média, não é? Ou seja, só esta capacidade que ele tem. Mas pronto, acho que é discutível isto que eu estou a dizer, acho que é muito discutível isto, mas é o que eu sinto em relação acho que gosto um bocadinho mais do Pote do que tu. Certo?
E aceito isso. Ou seja, acho que lhe falta muita coisa. Pá, no meio campo isso ainda é mais evidente. Acho que a extremo e perto do ponta de lança, acho que ele tem muita capacidade para desequilibrar e para arranjar espaços e para entrar e para ter bola e para rematar. Fora dessa posição, acho que é mais complicado. Mas é isso. Ok. Não, sobre o jogo do Estoril, só dar aqui mais 2 pontos. Primeiro, lá está aquele que eu também já tinha tocado um pouco, que é não. Epá, e se calhar a malta já vai cascar em mim por causa disto, mas lá está, é aquela velha novela do Sporting. Epá, continuo sem perceber a existência em Paulinho num mau momento de forma. Pá, se calhar o Chermiti ainda tem coisas a melhorar a nível de ataque ao espaço, a nível de baixar áreas e abrir espaço para os extremos, percebo isso tudo. Mas a verdade é que o Chermiti em 20 minutos contra o Estoril tem 2 oportunidades de gol. Não lhe correram bem, a sorte não lhe sorriu como já sorriu contra o Porto, como já sorriu noutros jogos. Mas ataca bem eu, a meu ver, por acaso ali no segundo lance de perigo até ataca o espaço um bocadinho cedo, mas eu acho que ele tem essa capacidade de marcação e também tem esse poderio físico para conseguir fazer isso com muito maior facilidade, e no nosso sistema de jogo acho que se tem provado minimamente eficaz, e ele acho que tinha de ser mais aposta do que tem sido atualmente, e não sei porquê, e tenho essa sensação, e sei que a aposta na formação não é um processo regular, e que mais vale eles estarem a jogar na B do que não jogarem na A, percebo isso tudo. Mas sinto que é muito. Ora vai aqui 5 jogos, ora sai e agora já não jogas durante 6 meses. Sinto que é pouco. Então o Fata 1 é um exemplo gritante. Fata 1 é um exemplo. O Essu. O que é feito do Essu? Certo, mas isso eu não sei se ele está lesionado ou se não está. Não há registro nenhum de ele estar lesionado. Quer dizer, ele sempre treinou com a equipa e agora não sai relatório nenhum dizer que ele está lesionado. E na Youth League também não está? Não está no Youth League, não joga na B, não joga desde janeiro. Foi expulso num jogo contra o Paço Ferreira, depois jogou na equipa B e não joga desde janeiro. Não percebo. E já foi titular, por exemplo? Foi titular? Sim, pá, eu não percebo. Acho que é uma solução. Acho que ele ao lado do Morita dava bem mais soluções do que o Pote, por exemplo. Pá, não querendo voltar à conversa. Ainda assim, acho que na hierarquia agora está à frente do tão longo. Mas ainda sim, percebo. É Suga, é um exemplo. Mas para mim, ainda mais gritante é o Fataú, porque do nada, ele não tinha oportunidades, do nada é titular contra o Porto num sítio onde não é a posição dele, faz um jogaço na Youth League no sítio que é a posição dele, não sei mais o que é que o homem pode fazer. Não, sinto esse processo um pouco linear, digamos assim. Agora, o último ponto, não sei se queres ser mais deixa-me só pegar, que agora já enganchámos aqui na formação, deixa-me só ir atrás um bocadinho ao Paulinho, à questão do Paulinho. Em relação ao Paulinho, eu acho que claramente não era o jogo dele, ou seja, claramente não foi o jogo dele. Ele contra o Estoril teve um desempenho fraco, muito fraco, dos piores jogos que eu vi fazer. Eu acho que é um excelente jogador, eu continuo a gostar muito do Paulinho. Acho que no momento em que estava, tendo o Ruben Amorim confiança no Chermiti, acho que era momento para o tirar a meio no intervalo ou logo a seguir, porque via-se que o Paulinho não estava a dar aquilo que precisava, estava a falhar muito espaço, estava a errar muitas desmarcações, quer dizer, não estava a ser o Paulinho, e a melhor versão do Paulinho, pelo menos. E Chermiti, e parece-me que sim, Ruben Amorim acredita nele e pensa que seja a solução, como se acabou por demonstrar no jogo do Estoril, onde ele acaba por entrar e acaba por mexer qualquer coisa, bem ou mal, as oportunidades não estão muito perto de ser golo, mas estão lá, não é? Ou seja, aproveitou-as e tentou aproveitá-las. E a verdade é que seria sempre uma solução a mais do que o Paulinho, que estava a ser uma nulidade completa. Enganchando já na formação, é isso, preocupa-me. Há coisas que me preocupam em relação a esse tipo de aposta que parece que não é bem aposta, não é? Ou seja, Matheus Fernandes desapareceu também, quer dizer, o Matheus Fernandes ainda assim jogou na Dinamarca. Certo, até jogou, mas caramba, parece que depois no jogo seguinte precisávamos, não tínhamos o Gart e ele não mete, prefere descer o Pote. Parece que agora até temos algumas soluções no meio campo e agora fala-se que vamos contratar um médio com o SU, com tudo. E já nem pego no Sotirias, não é? Não, sim, no Sotirias não pegues, nem vale a pena. São outros 300. Sim. Mas Rodrigo Ribeiro também desapareceu do mapa, aparentemente. Completamente. O Chico Lamba foi fazer um jogo ao lado e nunca mais. Esse lesionou-se, atenção. Esse eu acho que está lesionado. Também não adorei o jogo dele. Certo, esse jogou meio lesionado, acho que se lesionou. Até acho que se ele saiu nesse jogo, ou se não saiu, depois saiu lesionado. E eu acho que ele ainda está lesionado. Esse acho que é um bocadinho diferente. Isso não sabia.
Mas ias dizer, depois eu interrompi. Não, e mais um ponto sobre o jogo do Estoril, é verdade. É pá, Trincão. Sim, senhor. Gol a Messi, toda a gente adorou. Excelente. Homem do jogo, por causa do golo. É pá, foi a única coisa de jeito que ele fez no jogo. Completamente. Estava totalmente fora. Então na primeira parte foi algo gritante. Terrível. A primeira parte foi terrível. E eu percebo que o problema do Trincão possa... não só a parte mental, acho que é muito importante, e acho que um gol daqueles, nota-se que ele na segunda parte estava um bocadinho mais solto, um bocadinho mais ativo no ataque, obviamente, que emocionado pelo gol e com esse boost de confiança, claro que sim, boa. Mas às vezes acho que também físico, não sei bem explicar. O Trincão a pressionar às vezes não parece nem o Edwards nem o Paulinho próprio, não sei se é a nível de intensidade, não sei se é a nível de... Parece lento, quer dizer, ou seja, nem acho que seja um nível de velocidade, porque eu acho que ele compensa a falta de velocidade com outras coisas, mas a nível posicional, a primeira parte, não, muito mal, mesmo com o boost de confiança, a nível físico parece algo estranho. E espero obviamente que a partir do momento em que vamos pagar o Trincão, porque não vamos ter divisão, espero que ele melhore. Isso é mentira, mas sim. Existe uma cláusula obrigatória, não existe essa cláusula de descida de divisão, mas diz, agora, continua. Não? Acho que eu tinha falado disto aqui, mas sim, continua. É um mito que se propagou por razão nenhuma na comunicação social e nos twitters da vida. Existe uma cláusula obrigatória, o Sporting vai acionar obrigatoriamente essa cláusula, mas também por opção vai acioná-la dentro de pouco tempo. Mas sim, podes continuar. Pronto, ok, tranquilo. Vai ficar cá, portanto, gostava que ele rendesse mais, obviamente, e que tivesse a confiança para o fazer, etc, e que se sentisse integrado, blá blá blá. É muito estranho. É um estranho caso, Francisco Trincão. Não sei bem o que dizer mais sobre isto, Zé, não sei. Quem ouve às vezes, basta ser às vezes, este podcast sabe que eu não morro de amores por Trincão, e continuo sempre a morrer de amores por Trincão. Acho que é um jogador com capacidades técnicas muito invejáveis. Continuo a achar que peca muito na decisão, e a decisão, já nem sequer falo de decisão com bola, falo de decisão de ocupação de espaços. O Nuno Santos fez 2 ou 3 progressões no terreno com bola e ele ocupou sempre o espaço errado para tentar dar soluções. Numa delas é mais do que gritante o Trincão a correr ao lado, atrás do Nuno Santos, sem dar nem passo à esquerda nem passo à direita. Essa então foi o mais gritante. E faz isto constantemente, acho que ocupa mal os espaços, acho que acaba por se perder em coisas que não se deve perder, com cuecas e com coisas assim. Nem parece que seja aquela coisa de fiz uma cueca, não é isso, mas parece que, olha, toma, parece que quer fazer ser mais uma brincadeira, e tudo isso, correu bem contra o Estoril, oxalá que corra bem sempre, e que consiga marcar estes golões, que foi um excelente gol, mas não morro de amor, honestamente é isso, não morro de amor. Acho também uma grande falha ele só ter um pé. Acho que é uma grande falha só ter um pé, mas a verdade é que temos de nos habituar. Por acaso o gol até foi de pé direito. Sim, certo. Não, mas só tem. É exceção à regra. Certo, ele tem uma ocasião contra o Porto claríssima, que é gritante aquilo se o remate é saído como saiu. Claro. Não, mas acho que é algo que nos devemos habituar, porque Edwards só tem pé esquerdo, Trincão só tem pé esquerdo. O pé direito do Edwards ainda assim é diferente. Sim, talvez. Ele marca um golão em Guimarães com o pé direito. Pronto, lá está. Sim, certo. Não quero disputar, mas a verdade é que só conduz a bola com o pé esquerdo. Ou seja, tu sabes, tu olhas para o Edwards e sabes o que é que ele vai fazer. Sabes? Sabes que vai pegar no pé esquerdo. Certo. Agora, a grande mais-valia do Edwards é que é muito rápido a fazê-lo. Portanto, consegue desequilibrar muitas vezes os jogadores. Mas a verdade é que, tu podes esperar sempre o mesmo do Edwards. Assim que ele tiver a bola colada à área na linha, né, vai puxar a bola para trás. Sempre. É sempre o que faz, pronto, ok. É a cena dele, e se ele fizer isso e marcar todos, sempre com o pé esquerdo, golões, arcos, como o Fatagu fez, venham todos. Mas pronto, parece-me que não é caso único só ter um pé aqui pelos lados lá ao lado. Mas é isso, assim, traços gerais. Tens alguma coisa a dizer do jogo do Estoril? Não? Nada. Bem, siga. Então vamos... Aliás, um tópico, acho que me lembro agora. Assistência, mais uma vez, muito baixinha, podemos prender-nos outra vez aos horários da Liga, que não são...
Quer dizer, neste momento, neste caso deste Foi às horário, 7. nem reclamo muito por tivemos. Foi às 7 ou uma segunda-feira. Neste caso, nem reclamo assim muito por tivemos jogo de Liga Europa na quinta-feira. Portanto, pá, podíamos ter jogo no domingo, a equipa ia menos descansada. Não. Neste caso em específico, não reclamo muito, mas o horário, obviamente, Pá, não inserido neste contexto europeu é eu ia horrível. dizer que devemos habituar-nos, era bom sinal habituarmos a jogar à segunda-feira, porque é sinal que continuamos a Liga Europa. Continua. Certo, e concordo. Agora, assistência fraquinha, lá está, e pegaste também na questão da direção e das claques. Ao ser anunciada a assistência em Alvalade, as claques começam a gritar contra a direção. E, epá, e com alguma razão, não é? Porque continua sem perceber qual é que é a política de venda de bilhetes. Epá, eu não percebo qual é que é a dificuldade. A política Diz-me é tu, claríssima. não, diz-me tu qual é A que... política de venda de bilhetes é claríssima. É que não querem lá ter malta. É a única possibilidade. Ou seja, agora não se Pá, percebe a lógica por trás da política, mas que a política é tu essa, que és acho que não há mais dúvida. tu que és mais empreendedor e business do que eu, explica-me lá se há alguma diferença em ter, pá, 10 mil bilhetes a vender a 25 ou 25 mil a vender a 20. O mesmo euro, ou seja, O mesmo valor dos dois. Vá, receber o valor a mesma total do receita. Sporting recebe o mesmo. Opá, imagina, não querendo dizer que sei mais do que eles, porque não sei, isso é estudado, não é? Ou seja, isso costuma ser estudado em lógica de maximização de receita, ou seja, o preço, isto eu estou a falar em termos base, o que é que se deve fazer para chegar ao preço de um serviço ou de um bem, não é? Deve haver uma maximização, ou seja, qual é que é o preço que maximiza a receita, tendo em conta aquilo que forem ou seja, por cada euro, isto é uma aula de microeconomia, também faz bem, Força. não, mas por cada euro que eu subo o preço, há menos X pessoas que querem comprar. Portanto, qual é que é o ponto em que eu subo o preço, onde maximiza o número de pessoas que querem comprar e a receita, não é? Portanto, isto é a lógica de vender um bilhete, um serviço, um bem, um serviço. Mas a verdade é que isto não se aplica ao futebol, não é? Porque o futebol, nós não queremos só vender bilhetes. Queremos ter casa cheia, ou devíamos querer ter casa cheia. Também é uma das partes importantíssimas E o principal erro do futebol é tratar o sócio barra adepto como cliente. Claro, ou seja, isso é tudo verdade. Entristece-me e a verdade é que, e agora podemos já fazer a ponte, eu ia pegar nesse ponto a seguir. Sim, e responde-me só mais uma pergunta, que eu tenho esta impressão, pode não ser de todo verdadeira, mas eu sinto que, quanto mais gente for ao estádio, para além do melhor ambiente, obviamente que isso não se discute, um bocadinho o marketing boca a boca também acontece mais facilmente, ou não? E O esta também é marketing uma parte boca a bastante boca, importante. Ou não? ou seja, o marketing boca a boca nem é só isso. Quer dizer, os miúdos irem ao Alvalade é importantíssimo para que se façam sócios daqui a 10 anos. Não, que ninguém tenha dúvidas. Que se façam sócios agora, não é? Porque os pais os fazem, mas que continuem a pagar cotas. Quer dizer, eu se calhar se não tivesse ido ao Alvalade com 3 anos, ou com 2 anos, ou seja que idade for, e não ter continuado a ir ao Alvalade, se calhar agora que já pago as minhas contas, não pagaria o sócio. Se eu não vivesse isto da forma como vivo, se calhar não era sócio. E isso é, no fim, E se calhar a longo prazo vamos ter um problema nesse e se calhar no longo prazo vamos pagar forte e feio esta falta de receita, não é? Esta falta de assistência ao lado, porque é preocupante. É preocupante e, fazendo a ponto como eu queria fazer, o jogo do Arsenal está aí, não é? Ou seja, vamos ter um jogo contra o Arsenal, para a Liga Europa, passamos o Midtjylland, vamos jogar contra o Arsenal, o sorteio mais difícil, porventura, daquilo que nos podia calhar em sorte, calhamos com o Arsenal, e os preços são uma vergonha. Ou seja, os preços... E é a palavra mais simpática que tu Sim, tens. ou seja, o jogo é uma quinta-feira às um quarto para as 6. Ou seja, o que isto já transtorna a vida de pessoas que vivem em Lisboa, já só estou a falar de malta que vive em Lisboa. Malta que vive em Lisboa já é um transtorno o horário deste jogo. Ou seja, eu trabalho nesse dia e tenho de mudar a minha vida de trabalho para poder estar à hora do jogo em Alvalade. Eu vivo em Lisboa. E eu estudo nesse dia, tenho aulas nesse dia, preciso mudar as coisas para ir ao lado. Eu vivo em Lisboa. Ou seja, não estou a falar de malta, como o meu pai, como
com muita gente que vem de Torres Vedras, que vem de Coimbra, que pá, há malta que vem de todo lado. Ou seja, só isto já é um transtorno. Pá, são regras da UEFA, o horário é feito pela UEFA, pá, é o que é. Aí é o que é. Agora, Mas o que o Sporting podia fazer é pôr horários de jeito. Agora, não é preço, aliás. Agora, o que o Sporting podia perceber é, ok, este horário é muito chato, pá. Estamos a falar na quinta-feira, às 6 da tarde, complicado, a malta gosta de vir cedo, o mundo sabe que toca antes pá, isto pode ser relevante para alguns, o mundo sabe que toca antes da música de entrada da Liga Europa, a malta gosta de estar lá, pá, isto é complicado, pá, vamos dar aqui um incentivo para a malta lá estar. Mas zero, o incentivo é zero, porque me pedem a mim, que tenho Gamebox, que já paguei do bom e do belo para a Gamebox, já paguei bastante pelo jogo contra o Midtjylland, e agora pedem-me 45€ para ir ao Valado. 45€! Pá, isto não é brincadeira. Eu para ir ao City, como é que foi? Não foi o City. O City também, mas eu não quero falar do City. Estou a falar do jogo contra o Ajax e contra o Porto, para a Liga dos Campeões do ano passado, onde ainda não havia Gamebox. Eu paguei esses bilhetes, paguei 50€. Ou seja, sem Gamebox. Ou seja, isto não tem comparação, e estamos a falar de jogo de Champions e jogo contra o Porto, isto não tem comparação com os preços atuais. Não é? Ou seja, estão-nos a pedir que, para além da Gamebox, paguemos 45€ para ver um jogo de Liga Europa. Pá, acho uma vergonha. Acho que é uma vergonha e acho que é tudo aquilo que o Sporting... Acho que espalha bem aquilo que é a visão do que é que a direção pensa de ter adeptos em Alvalade. Só pode ser, quer dizer, isto não é ser mau. Eu não quero dizer isto para lá estão estes mesmos a dizer. Não é isso. Ou seja, que outra razão há? Não há outra razão. Não pode haver outra razão. Nada de... Pá, tentem arranjar uma justificação que seja minimamente plausível para isto. Pá, não há justificação nenhuma. Se me souberem dizer, digam. Mas eu não vejo nenhuma. E a verdade é que vamos ter uma casa muito fraca. Aproveitaram-se do facto de ser o Arsenal e a malta querer ver. Pá, mas vamos ver com que casa é que vai ser o Arsenal. Vamos ver. Não passa os 30 mil. Vamos ver. Eu acho que não. Acho que não. Com aquele horário com os preços, não passa os 30 mil. Acho que não. Acho que quantidade de pessoas que nem sequer vão renovar a Gamebox. Claro. Eu não vou renovar, mas é no sentido de comprar bilhete para o outro lugar do estádio em que eu não seja tão assaltado. Claro, ou seja, nós já temos as assistências que temos com os jogos incluídos na Gamebox. Não é? Ou seja, o Estoril, pá, foi uma segunda-feira, pá, é o que é e tal, 22 mil pessoas. Como é que é isto sem Gamebox? É que há uma 16, 17 mil Gamebox dessas, foram 17 mil lugares do estádio estão reservados ou estão vendidos em Gamebox. Não sei qual é que é a porcentagem dessas que vai e contribui para os 22 mil adeptos que estão no estádio. Pronto, isso são outras contas. Mas a verdade é que há de ter peso e agora desta vez não tem peso. Não é? Tem um peso de zero, porque o preço é absolutamente elevado e nem sequer há nenhuma atenção a renovar a Gamebox. Não há? Há um desconto de 5€. Pá, isto não é aceitável. Não é aceitável. Aquilo que foi, e eu, já paguei hoje o bilhete porque gosto muito do Sporting, porque senão eu, se calhar, ponderaria não ir ao jogo. Pá, por muito que me custe, ia-me custar imenso, e por me custar imenso é que acabei por comprar e por renovar o lugar, mas a verdade é que não há incentivos nenhuns para que nós continuemos a ir ao estádio. A verdade é essa. E entristece-me muito dizer isto. Concordo. Nada a adicionar. Nada a adicionar? Pá, falei bem então. Está ótimo. Pá, última chega, só antes de terminar o episódio. Dizer só que o Belherinho vai voltar ao jogo contra o Arsenal, é sempre giro, ou seja, isto não era propriamente só uma à parte, não é? Ou seja, para aqueles que não se lembram, o Belherinho, apesar de ser espanhol e ter crescido na Catalunha, foi muito cedo para Londres jogar no Arsenal, por isso é o seu clube de formação. Meio que no Barça, meio que no Arsenal. É o seu clube de formação, ele considera pelo menos, teve muitos anos mesmo, a imagem dele muito miúdo já no Arsenal, por isso é sempre bom ver estes reencontros. Não sei se há a lei do ex ou se há a lei do quiser, mas pelo menos é bonito e eu gosto de coisas que são bonitas e por isso é isto. Agora, relatório de contas. Vamos só aqui passar aqui. Eu vi alguma desinformação
e é também um bocadinho nisso que eu quero falar, mas vou já pegar nos resultados puros, digamos assim. O Sporting teve um lucro de 47,5 milhões, Porto e Benfica tiveram um prejuízo, um na volta dos 13 milhões e outro na volta dos 9 milhões. Pá, se não estou em erro, foi mais ou menos isto que aconteceu. Pá, foram os dois resultados na casa dos 10 milhões, digamos assim, negativos para o Porto e Benfica. Não contando transferências de jogadores, o Sporting teve um lucro de 9 milhões. Eu acho que é extraordinariamente importante olhar este valor, porque este valor é aquilo que garante que as contas estão a ser bem feitas, é aquilo que garante que a sustentabilidade da SAD a longo prazo, é aquilo que garante muita coisa. Portanto, acho que está-se a falar muito dos 47 milhões e meio e bem, mas a verdade é que estes 9 milhões positivo, e já não acontecia há algum tempo, é extremamente importante. Outro valor importante, capital próprio positivo, também já não acontecia há alguns anos, é muito positivo, é bom vermos isto. O capital próprio positivo significa que deixamos de estar em falência técnica, é um termo muito forte para aquilo que isso significa, mas a verdade é que deixamos de estar nesse patamar. Agora, o ponto que está a causar alguma, não vou dizer discórdia, mas alguma preocupação nos sportinguistas, e que não há razão nenhuma para haver preocupação, pelo menos em relação a esse ponto em específico. Alguns na página 79 do relatório surge uma nota a dizer que a situação é preocupante. Pá, não tenho as palavras aqui, mas alguns como a situação é preocupante porque os ativos correntes não são suficientes para colmatar o passivo corrente. Pronto. Só aqui mais uma aula de economia, já é a segunda hoje, espero não. Pá, eu que já não trabalho em economia, mas pronto, mas é ok. Só aqui uma pequena achega. A maneira como é contabilizado o ativo corrente enfim, contabilizando os ativos que são vendáveis no curto prazo. Ou seja, nós temos isto, ou seja, é isto que nós temos à data, não é? Ou seja, o que é que aqui não inclui? Não inclui um depósito a prazo, não inclui aqui uma série de coisas, mas vamos focar naquilo que inclui, que é coisas como valorização do plantel, ativo corrente de contas e débitos, ou seja, dinheiro em caixa, aquilo que se chama de dinheiro em caixa, e esse tipo de coisas. Vamos focar nesses dois pontos, e um deles é o plantel. O que é que acontece na valorização do plantel? Em termos contabilísticos, o Gonçalo Inácio vale zero. Em termos contabilísticos, o Chermiti vale 0. Em termos contabilísticos, o Essug vale 0. Em termos contabilísticos, o Mateus Fernandes vale 0. Todos esses formados em Alvalade valem 0. Todos os jogadores formados em Alvalade valem 0. E isto é absolutamente errado, como toda a gente deve facilmente perceber, porque não há maneira nenhuma, e acho que toda a gente percebe, que o Gonçalo Inácio não vai sair por 0, não é? Como é óbvio. O Chermiti não vai sair por 0, e nenhum desses jogadores que eu já disse vai sair por 0. O Pote não vai sair por 6 milhões, o Garte não vai sair por 3 milhões. A valorização que está feita contabilística tem a ver com aquilo que é o custo dos jogadores. E isso nada tem a ver com o real valor dos jogadores. Tanto que, também no relatório de contas, alguns fala-se de que o valor do plantel anda na casa dos 90 milhões. Quando, se nós abrirmos o Transfer Market, anda na casa dos 300 milhões. Isto faz com que o ativo corrente esteja absolutamente subvalorizado, não é? Porque se nós temos uma coisa que, se calhar, o Gonçalo Inácio vale, vou dar por baixo 40 milhões, o Chermiti vou dar por baixo 15 milhões, vou dar muito por baixo 15 milhões, isto aqui já é suficiente para pagar o passivo corrente. Quer dizer, esta pergunta e esta preocupação que vem expressa no relatório de contas tem por base a seguinte pergunta, que é: se os credores nos pedirem para pagar as dívidas correntes, nós temos ou não temos capacidade para pagar as dívidas correntes? E nós temos capacidade para pagar as dívidas correntes, porque o ativo corrente em nada tem uma valorização sequer realista daquilo que é o valor dos nossos ativos correntes, pelo menos. É a maneira como se contabiliza, toda a gente contabiliza desta forma. Eu não sei se é mais correta, não acho que seja a mais correta, pelo menos acho que não contribui em nada para aquilo que é as óticas de contas, de análise. Quer dizer, acho que é difícil analisar assim, no limite. Portanto, acho que não.
Pá, não vou discutir porque é que é assim ou porque é que não é assim, pá, não faço a mesma ideia, mas sei que é assim e é por isso que existe esta nota de que existe essa preocupação. Pá, do meu ponto de vista, e não estou a falar como especialista nem nada disso, porque não sou em relatórios técnicos, não sou de certeza, mas a verdade é que pá, não vejo nada preocupante nisso. Há outras coisas que me preocupam, como. E não sei se queres, não sei se leste, estou aqui a falar muito, Blanco. Não, Não sim, sei se sim, leste é ou pá. queres contribuir de alguma forma, mas diz. Não, sim, é pá. Li e obviamente que apanhei muito menos do que tu, por lá sabe, tens esse Sim. conhecimento. Para mim, a principal conclusão que este relatório de contas veio trazer desses tais, eu antes de destacar esses 47 milhões e meio, destaco os 9 milhões, como estavas a dizer, significa que a nível financeiro está a ser feita uma boa gestão. Agora, também estes dados só vieram a provar uma coisa, isto é relativamente ao segundo semestre de 2022, certo? Isto é, as sociedades esportivas têm outra calendarização, ou seja, isto vê-se à época, portanto, na realidade, Ah, foi da sim, é última o época. primeiro semestre, não, é o primeiro semestre da época atual, ou seja, que é o mesmo que estavas a Ok, dizer, ok, é o já segundo percebi, já semestre percebi. de Portanto, 2022, mas é o primeiro semestre da época atual, é como se faz essa análise. o início da época começa Em em junho, julho. eles dão o 1 de Acho que julho, é julho. 1 de julho Pois é, 1 de julho a até. 31 de dezembro, acho eu, penso que seja isso. Pronto, é isso, ok, tranquilo. Pronto, isso só vai provar, esses 9 milhões, que qual era a necessidade de vender Palhinha e Mateus Nunes? Não percebo. Pronto. Estamos com. E qual é que. Porquê que continuamos com esta coisa do. Epá, o Amorim foi traído pela direção durante o mercado de verão a dizer que, ok, vendemos o Tabata para não vender o Matheus Nunes, vende-se os dois. Qual é que era a necessidade assim tão grande de fazer vendas se acabamos o exercício com 9 milhões de lucro? Não, Não percebo. acabamos o exercício Vão, com vão 47 dizer. milhões de lucro. Não é isso que está em causa. Desculpa, Sim. de saldo positivo. Desculpa. É erro meu. Não é saldo Epá, positivo, é lucro fora as transferências de jogadores. É assim que se chama, sim, sim. 9 milhões. Sim, sim, Certo. sim. Eu estou a escolher as transferências. Sim. Imaginando que o Paninho e o Mateus Nunes ainda estavam cá felizmente, o que também não nos dava outras despesas a tentar colmatá-los, mas pronto, eu faço esse exercício. Epá, vão dizer que estes 9 milhões apareceram Não, só tipo calma, em calma, novembro. calma, calma, calma. Calma, uma coisa de cada vez. Se nós não tivéssemos vendido Palhinha e Mateus Nunes, o nosso resultado teria sido negativo. Ou seja, tu tiveste o Palhinha, ou seja, tu tiveste um resultado de 47,5 milhões com as transferências. Certo. 45 mais 5 foram o Mateus Nunes. Portanto, e só isto já te traz para Certo, o mas estou a falar limiar. dos dois. É o que eu estou a E ainda dizer. assim, calma. Estás a olhar Certo. para, estás a Não, eu olhar estou a para, dizer, eu não estás sou. a olhar para dois números. Estás a olhar para dois números e achar que é o mesmo. Ou seja, tu tens 47 milhões de lucro. Ou seja, se tu não tivesses vendido o Mateus Nunes, que foi 45 milhões, tinhas 2 milhões e meio de lucro. Ou Certo. seja, se não tivesses vendido o Palhinha, tinhas tido prejuízo. Mas o que tu estás a presumir que eu estou a dizer se não vendêssemos os dois. Eu percebi foi o Tu que tu tens um disseste. deles. Disseste um deles, ok, ok. Não, eu Não, o que percebi estou a os dizer, qual é dois. que é a necessidade? Pá, disse o Palhinho e o Mateus Nunes, porque eles efetivamente acabaram por sair os dois. Uhum. Estou a dizer, epá, qual é que é a necessidade de saírem? E lá está, os dois, porque não, pá, pelo menos um, Ok. não sei. Epá. Porquê estar a prejudicar de tal forma essa época desportiva e o trabalho de uma equipa técnica nesse sentido? Não. Eu, Pá, percebemos que o Porro não saiu por necessidade financeira. E isso também se há refletido na negociação que fizemos pelo Porro. Agora, é pá, e nem vou falar da valorização que demos ao Palhinha, porque isso é, enfim, pronto. sim. Epá, não faz sentido. Sim, eu concordo contigo. E fico muito contente pelo Sporting ter estes resultados. Eu concordo contigo, acho que todos ficamos. Agora, no relatório de contas, na linha que fala sobre os resultados, sobre a evolução dos resultados, eles referem que está por aqui claro, eu não acho nada claro, olhando para aqueles resultados não acho nada claro, para aquele gráfico específico que eles estão a mostrar, está aqui claro a razão pela qual tivemos de vender o Matheus Nunes. Pá, se está claro para eles, porque não é daquele gráfico, pelo menos, que eu depreendo isso. Agora, não vou dizer que existiria ou não existiria a necessidade da venda. Eu acho que
A razão pela qual este tipo eu sou totalmente a favor de estabilidade financeira. Acho que o número dos 9 milhões é importantíssimo continuarmos a manter a estabilidade financeira e a sustentabilidade da SAD a longo prazo. Acho que é absolutamente fundamental, ninguém me vai ouvir dizer isso. Mas também é importante ganhar títulos. Ou seja, e acho que estando agora nós numa posição muito mais confortável, como parece evidente até por este relatório e contas, e acho que a direção não vai ter desculpa para depois não vir a fazer um investimento grande, até tendo em conta isto, não é? Porque a malta vai questionar. Ou seja, não percebo como é que, com a perspectiva deste relatório e contas, nesta ordem de grandezas de valores, não percebo porque é que não se investiu na equipa. Eu não estou a dizer porque é que não se segurou o Mateus Nunes, porque lá está, olhando para este relatório de contas, se nós não tivéssemos vendido Mateus Nunes, ou seja, se tudo ficasse igual e não tivéssemos vendido Mateus Nunes, tínhamos ficado com um resultado positivo de 2 milhões. E isso eu percebo que fosse preocupante, digamos assim. Pá, não quero entrar aí com demasiado Assim, lá está, não vendendo Mateus Nunes não irias ter outras despesas, certo, por exemplo, só Tiris. certo, mas também ias gastar mais no salário dele, que ganha mais do que o Sotiris. Ou seja, Certo. pá, há aqui muitas coisas. Assim, Há aqui não muitas compensa coisas. o preço da transferência. Há aqui muitas coisas. Não quero entrar mesmo por aí. Ou seja, acho que é de louvar estes resultados, acho que são muito bons. Acho que tem de existir exigência da nossa parte agora para que isto se contabilizem em reforços e aumento da qualidade da equipa. Porque acho que é disso que estamos a falar. E só dar aqui um pequeno parênteses, só estamos a falar de futebol porque isto é só relativo à SAD, ou seja, não estamos a falar aqui de investimento de outras modalidades por causa disso. Não é por mais razão nenhuma. Dar uma última nota. Eu sou crítico desta direção. Nas coisas que tenho de ser crítico, sou crítico sempre, por isso não é só com o Sporting, ou seja, nas coisas que eu acho que estão a ser mal feitas, digo-as, e continuarei a dizer. Eu acho que há aqui um elemento que é muito bom nesta direção, e esse elemento, e acho que, tendo em conta aquilo que estamos a falar, parece-me evidente que saibam qual é que eu estou a falar, chama-se Francisco Salgado. Eu acho que eu gosto muito do Salgado, acho que as contas do Sporting estão muito melhores desde que ele lá está. Acho que as coisas estão a ser bem feitas desde que ele lá está. Acho que é uma pessoa que comunica de forma positiva, ou seja, não estou a dizer que é perfeito na comunicação nem nada disso, mas acho que sempre que eu ouço ouvir uma explicação e tirando um bocadinho a pele de adepto fanático e tudo isso, consigo perceber o que ele está a dizer. Ou seja, nem sempre gosto daquilo que ele diz, mas consigo perceber de onde é que vem. Portanto, acho que é um dos bons elementos. Acho que está... enfim, acho que é um dos bons elementos. Não vou continuar no que eu ia dizer. Tiveste aí a dizer que não, ou seja, não era que não, eu também acho, e acho que é mais do que isso, lá está, o papel dele é mais financeiro. A nível de trabalho financeiro, acho muito bom, acho dos bons elementos. Agora, não concordo com a parte da comunicação. Uhum. Pelo menos muitas vezes em assembleias gerais, não sei se ele inconscientemente se deixa levar pela fanfarronice e autoridade com que o presidente e outros elementos da direção vão dar explicações aos sócios. É possível, não faço ideia, porque obviamente um ser humano, e vocês sabem, quem nos ouve, que eu ligo muito mais à parte social, digamos assim, um ser humano inserido num contexto onde toda a gente trata os outros de X forma, tem uma maior tendência também a tratar os outros de X forma, se calhar não por culpa tão própria, mas pelo menos não tenho essa imagem comunicacional que tu tens dele. Okay. Mas na parte da comunicação. Eu falo muito, ou seja, não é tanto na parte social que eu digo isto, ou seja, não é tanto o relacionamento com os sócios, como eu disse, ou seja, acho que eu estive numa Assembleia Geral, até, eu penso que foi uma das vezes que fui contigo, e eu lembro perfeitamente de estarmos a olhar para o relatório de contas e surge uma pergunta, mas porquê é que isto é aqui e tal? Uma pessoa foi lá falar, não consigo perceber tal, o aumento das despesas e tudo isso. Eu disse claramente por A mais B porque é que essa pessoa estava errada, até porque estava a ver aquilo de forma errada, e ele explicou por A mais B que isto não faz sentido, ou seja, as contas são estas porque isto e isto, e eu acho que é um bom elemento. Percebo que não seja uma pessoa muito empática, não é? Ou seja, não é uma pessoa simpática a ir para o palanque e falar e tudo isso. Percebo isso, mas a verdade é que naquilo que são as minhas dúvidas e sobre os relatórios e contas, que é para isso que ele lá está, não é? Ou seja, o famoso Excel Lusanha, eu acho que isso ele acaba por explicar bem, acaba por explicar de forma concisa. Portanto, eu para além disso também gosto dessa parte. Acho que é um dos bons elementos desta direção. E por isso,
que esteja lá a fazer o trabalho que está a fazer, que continua a fazer um bom trabalho. E pronto, e que a equipa continua a dar resultados, porque muito dos resultados vieram das receitas da Liga dos Campeões, e era importantíssimo que lá chegássemos para a próxima época, porque não devemos negligenciar isso, e a direção não devia ter negligenciado isso quando não fez o ataque necessário ao mercado que devia ter feito. Não se devia ter esquecido que entrar na Liga dos Campeões era fundamental. Espero que não se tenha esquecido, espero que ainda lá cheguemos. Acho que ainda lá vamos chegar, mas a verdade é essa, e é um ponto fundamental que se notou bastante nesse relatório de contas. Mas pronto, traços gerais é isso, tanto do relatório de contas como tudo isto, da minha parte pelo menos é isso. Blanco, notas finais para que tenhas. A minha nota final é sempre igual, ganhar em Portimão. É isso, é sempre ganhar em Portimão, a tua nota final, é. Sim, Tens uma paixão por não, Portimão. também, já agora dar uma nota. O resultado do handball, que era um jogo europeu importante, a equipa acabou por vacilar um bocadinho, já não deu para chegar ao primeiro lugar do grupo da EFH, acho que é este. Basicamente a Liga Europa. Basicamente a Liga Europa do handball. Pronto, o ano passado ficámos numa posição que depois não nos permitiu um sorteio fácil, numa competição que o Benfica depois acabou por ganhar. Este ano acho que acabámos acima dessa posição no grupo, mas não deu para o primeiro lugar, o que tornaria as coisas mais fáceis. Estamos ainda em prova, é continuar. É isso, uma exibição extraordinária de um guarda-redes, que é a maneira como o handball é muito importante no guarda-redes, e isso fez valer, a equipa adversária fez valer disso bastante para ganhar o jogo, e ganhou, e por isso é isso. Portanto, notas finais é isso. Da minha parte também não tenho mais nenhumas notas finais. Falei bem mais do que tu, por razões um bocadinho óbvias neste parte do relatório e contas, mas é isso, contas feitas, digamos assim. É isso. Bem, obrigado a todos por terem assistido. Mais uma vez peço desculpa pela qualidade do áudio e do vídeo não ser a melhor, e não ser aquela que nos temos habituado nos últimos tempos. Voltaremos ao estúdio em breve, espero eu. Por isso, obrigado a todos mais uma vez. Siga-nos nas plataformas habituais, tanto no Instagram como no Facebook, como no Twitter, e agora também aqui no YouTube, com uma presença mais forte do podcast. Por isso, obrigado a todos por terem assistido. Saudações leoninas a todos e um grande abraço a todos.